Oi, eu sou o Dri, seja bem-vindo. O Julius acabou sentindo a frustração de ter sido incapaz de lidar com o poder da gula e decidiu enfrentar o rei de outra vez para provar a si mesmo que ainda tinha alguma serventia, mas tudo que ele conseguiu foi tomar a maior surra da história. Quer dizer, ele também provou que até a esgrima dele se tornou inútil. Agora, com uma crise existencial maior ainda, ele deverá enfrentar a própria inaptidão de agir como um cavaleiro da Guarda Real de Lugnica. E ao final do último resumo, nos foi relembrado através do Subaru que a guardiã da torre, Shaula, não é alguém que pode ser chamada de aliada. Mas e agora? Com o conflito interno do Julius e mais essa problemática relacionada a Shaula, que desenvolvimentos podem acontecer na torre? Bom, antes de começar o vídeo, já vai deixando o teu like, se inscreve, comenta, compartilha e também confere os links aí na descrição. Um deles vai ser o meu LivePix e outro vai ser o link para comprar os volumes oficiais e traduzidos da Light Novel. Agora, vamos pro resumo. Depois do desastre da surra que o Julius tomou, o grupo decidiu dar uma pausa na tentativa de passar nos testes quando ouviram a barriga do Subaru roncar. Ele acordou depois de 2 dias de coma e foi diretamente para o primeiro teste, e logo após foi para o segundo. Ele não comeu nada até então. E tinha outro problema que foi relembrado ao ouvir a Shaula falar quanto tempo ela esperou sozinha lá, que é justamente a questão do tempo. Eles tinham gastado 1 mês inteiro só para chegar na torre. Levaria outro mês para chegar em casa e eles tinham se encontrado num impasse. Passar pelo raid poderia acabar consumindo muito tempo deles naquela torre. E eles não tinham todo o tempo do mundo. A seleção real estava acontecendo. Tinham 2 candidatas presas na torre. Elas não podiam passar muito tempo lá. E para piorar tudo, eles não poderiam sair a qualquer momento por causa da Shaula. Como ela mesma disse, uma das regras da torre dizia que ela se tornaria uma máquina de matar caso alguém tentasse sair da torre sem completar os testes. O Subaru e a Beatriz estavam agora no 4º andar da torre, onde eles estavam se alojando. Eles estavam andando quando deram de cara com a Emília. E o Subaru perguntou onde ela conseguia aquela água, se eles estavam rodeados de areia. A Emília disse que mais ao longe, se eles continuassem andando, eles eventualmente chegariam às grandes cachoeiras. Aquela queda d'água sem fim que fica nas bordas do mundo. O Subaru pergunta se ela foi tão longe só para pegar água para ele. Ela diz que faria isso se fosse pelo Subaru, mas não. Ela pegou aquela água com o espírito do Quarto Verde. A Emília e a Beatriz explicam que seria melhor evitar produzir água com magia, já que a mana daquele lugar foi exposta ao miasma por muito tempo. Então era mais seguro pegar a água produzida pelo espírito, o que era estranho já que ninguém além daquele espírito poderia tornar a água ingerível. A Beatriz se complementa a explicação. Ela diz que ingerir água criada por magia não causaria danos imediatos, mas o consumo de altas quantidades pode levar ao acúmulo de miasma no corpo. No pior das hipóteses, a pessoa poderia acabar desenvolvendo a mesma condição do Subaru de atrair majus. Passado um tempo, o pessoal se reúne à mesa para comer. Mas antes, o Julius pede um momento de atenção de todos para se desculpar pela imprudência de mais cedo. Mas a Han ainda fez seus comentários ácidos sobre o comportamento dele. A Emília chamou a atenção dela por estar sendo meio rude com ele e a Han pede desculpas. Tanto o Subaru quanto o Julius perceberam que ela estava mais instável por causa da Ren. O Julius prosseguiu com seu pedido de desculpas e a Emília aceitou numa boa. O Subaru já tinha sentido na pele o que o Julius estava sentindo agora, então ele entendeu o lado do cara. A Meili não ligava e a Shaula só seguiu a opinião do Subaru, mas só a Han ficou meio quieta sobre isso. Mas isso era algo que ela e o Julius teriam que se resolver. Enfim, o Subaru olha pro lado e vê a Shaula devorando a comida como se não houvesse amanhã. A Shaula diz que está impressionada com o sabor da comida e que até estaria disposta a aprender a cozinhar com a meia demônio, se referindo a Emília. E a Emília ficou super animada com a possibilidade de a Shaula ser a aprendiz dela, apesar de ter cozinhado algo básico. Bom, a noite chegou e todos estavam se preparando para ir dormir. A Emília e a Beatriz vão juntas para a cama enquanto o Subaru vai para o Quarto Verde. No caminho, ele dá de cara com o Julius. Ele também estava indo para o Quarto Verde para ficar com a Anastácia, mas quando vê o Subaru ele muda de ideia. Ele diz que gostaria de estar ao lado dela quando ela acordasse, mas não sabia o que dizer a ela. O Subaru diz que ele só devia dizer um que bom que está bem. O Julius riu daquilo e diz que sente inveja pelo jeito simples de pensar do Subaru. O Julius decide desistir de ir ao Quarto Verde e vai dormir. Mas o Subaru diz que, quando terminar o que tem que fazer, vai acordar ele para que ele possa ficar com a Anastácia e segue rumo ao quarto. Ele chega no quarto e senta do lado da patrás, mas ele acaba dormindo. Quando ele acorda, ele percebe a cama onde a Anastácia estava, vazia. A Anastácia, no caso a Erídina, tinha acordado e não chamou o Subaru, e ainda por cima tinha sumido. O Subaru foi correndo atrás dela, e no meio do caminho, algo bizarramente estranho aconteceu. Ele viu um pássaro branco, todo esquisito, voando pelo andar. Não tinha janela nenhuma naquele ambiente. A única entrada era o portão lá de baixo. No caso, a torre não tinha janela. O instinto do Subaru alertou que aquele pássaro não era normal e decidiu o seguir. Ele sentia na pele que se ele perdesse aquele pássaro de vista, algo terrível iria acontecer. O pássaro voou seguindo um corredor em formato de arco que seguia o contorno da torre. No que seria mais ou menos o meio daquele corredor, se ele formasse um círculo completo, tinha uma parede impedindo a passagem. Lá,
Aquele pássaro tinha sumido. Do mesmo jeito que apareceu, o pássaro desapareceu. Mas tinha uma pena no chão que evidenciava a passagem do pássaro naquele lugar. Ele verificou todo aquele ambiente e quando foi botar a mão na parede, bem no lugar onde aquela pena estava, ele atravessou o muro. Ele tinha verificado aquela mesma parede antes. O truque era que a parede era falsa da cintura do Subaru para baixo. Essa mesma técnica foi usada pelo Betelgeuse para se esconder numa caverna lá perto da mansão Roswell. Depois de engatear para passar pela parede falsa, ele sentiu uma brisa gelada no rosto. Ele estava do lado de fora da torre, num balcão enorme que dava vista para o deserto. E ele era capaz de ver as estrelas no céu. E parada naquele balcão estava a Erídina. O Subaru comenta sobre a vista e a Erídina diz que eles devem estar bem acima da massa de miasma para estar vendo as estrelas tão claramente. Aqui, o Subaru corta o papo furado e já questiona a Erídina sobre o que ela estava fazendo ali. Coincidentemente, ela some e o Subaru encontra ela num lugar que ninguém conhecia. E rodeada daqueles pássaros bizarros, a situação toda era muito estranha. Tinham de diversas cores e de diversos tamanhos, mas era absurdamente perturbadora a maneira que eles se comportavam. Não tinha som, não tinha movimento, eles só estavam lá, parados e observando os dois. A Erídina explica que ela parou ali da mesma maneira que o Subaru. Ela viu um pássaro e o seguiu. Aquela explicação não convenceu ele. Ele pergunta o que há com esses pássaros, mas a Erídina também não sabe. Ela começa a acariciar a garganta de um deles e o pássaro se mantém imóvel. Enquanto conversavam, o Subaru percebeu a Erídina parando de imitar o sotaque da Anastácia. Ele então sugere que eles sejam sinceros um com o outro. A Erídina pede para que ele se acalme, já que ela não pensa em empurrar ele do balcão. Ela diz isso porque o Subaru se recusava a se aproximar dela. Não posso confiar nesse tipo de comentário. Você parece muito com a original. Ela pede para que ele pare de comparar ela com a bruxa, já que é irritante ser comparada a alguém que não se conhece, mesmo que seja seu criador. O Subaru pede desculpas por isso, e depois pergunta se ela não tá meio receosa de estar perto de tantos pássaros. Vai que eles começam a bicar ela até a morte. A Erídina fica apavorada com a imaginação dele e pergunta se sua experiência própria. O Subaru diz que uma vez, um grupo de coelhinhos muito fofos pularam em cima dele. Ele não elabora mais que isso e a Erídina decide deixar isso para lá ao ver a palidez na face do Subaru. Agora que eles estão a sós, eles decidem falar honestamente um com o outro. O Subaru pergunta sobre a conexão dela com a torre e com os pássaros, mas ela diz que o que ela já disse era tudo o que ela sabia, e que, na verdade, ela queria perguntar a exata mesma coisa para ele. Era só analisar a situação da perspectiva dela. Por alguma razão, a Shallow não desgruda do Subaru e o trata como se o conhecesse. Ela até falou que o Subaru era o mestre dela, o onisciente Flugel. E agora, coincidentemente, o Subaru estava parado na frente de uma passagem que dá acesso ao lado de dentro da Torre de Pleiades, impedindo a passagem da Erídina. Quem é você, Natsuki Subaru? Um ano atrás, após a cerimônia de comemoração pela derrota da Baleia Branca e do Arcebispo da Preguiça, a Anastácia iniciou uma investigação que tinha como alvo o Subaru. O resultado das investigações foi um completo fracasso. Tudo que ela descobriu foi um incidente em que ele estava envolvido relacionado à descoberta da Felt. A identidade dele era um mistério. A Anastácia chegou à conclusão de que as pessoas ao redor dele fizeram um ótimo trabalho ao se livrar de qualquer rastro da vida passada do Subaru até então. Ele não ser capaz de contar aos outros sobre o retorno através da morte era uma coisa, mas essa era a primeira vez em que a sua origem havia gerado desconfiança. A Anastácia e a Erídina concordaram em considerar o Subaru um simples desconhecido que alcançou feitos incríveis. Apesar dessa percepção ter mudado em Pristela, ela pede para que o Subaru entenda o lado dela e a razão de ela estar tão em guarda quando está perto do Subaru, principalmente agora que eles estavam num lugar sozinhos, sem ninguém vendo e, para piorar, num lugar tão alto e sem proteção que uma queda acidental, entre aspas, não levantaria suspeita alguma. Enquanto ele tentava achar as palavras corretas para dizer, ele percebeu a Erídina apertando os dedos no joelho, ao ponto de eles estarem pálidos. Ela estava apavorada. Nada foi descoberto sobre o Subaru, e se ele matasse ali agora, ninguém iria suspeitar e a Erídina não seria capaz de se defender. Ela pergunta qual a relação dele com a Shaula, e ele diz que não conhecia ela. Ela pergunta se foi mesmo coincidência ele ter resolvido o primeiro teste de uma maneira tão fácil e de primeira. Ele diz que sim. Ela pergunta se foi mesmo coincidência ele ter descoberto, entre aspas, uma passagem secreta e ter encontrado ela lá sem que ninguém visse. Ele diz que sim, e pede para que ela entenda o lado dele. Ela diz que considera que a hostilidade do Subaru para com ela seja bem baixa. Em pensamentos, o Subaru disse que gostaria de conversar sobre a origem sombria dele e sobre as suas ações, mas, com a própria Erídina percebendo isso, a cicatriz que a Equidna deixou nele era profunda, tornando difícil a tentativa dele de se conectar com a Erídina. Mas eles logo mudam de tópico. Eles falam sobre o balcão e sobre os pássaros. O balcão deve ser o lugar de onde a Shaula tirava as agulhas, mas os pássaros são um mistério.
O Subaru então pergunta sobre o estado da Anastácia, mas a Erídina diz que não teve nenhuma mudança. Na real, ela estava até ansiosa, já que nunca possuiu o corpo dela por tanto tempo. O Subaru pergunta se a Anastácia pode mesmo competir na seleção real nesse estado. A Erídina não gostou nada daquela pergunta e disse que a Anastácia não vai desistir. Mesmo que ela tenha pouco tempo de vida, ela usará esse tempo melhor do que ninguém. O medo que a Erídina sentia do Subaru se esvaiu no momento em que ela escutou ele duvidando da força da Anastácia. Com os dois cara a cara um com o outro, um som familiar foi percebido, o bater de asas de um pássaro. Do que vocês estão falando? O cavaleiro estava totalmente incrédulo com o que ele acabara de escutar, como se o tópico daquela conversa toda tivesse balançado uma crença fundamental de Július Július. Todos os pássaros levantaram voo no momento que aquela pergunta foi feita, como se sentissem o desastre chegar. O Július repete a pergunta, mas dessa vez sem gaguejar. Uma pergunta estalou na cabeça do Subaru naquela hora. Quanto da conversa ele escutou? Ele precisava saber disso antes de responder qualquer coisa, porque alguns tópicos envolviam assuntos delicados e confusos, como a parte que envolve uma certa bruxa. A Erídina cutuca o peito do Subaru e, adotando os trejeitos da Anastácia, ela explica pro Július que eles só estavam falando de negócios e que não estavam falando pelas costas dele. Você não é a Lady Anastácia, não é? Aquela desculpa não colou. O Július ouviu muita coisa, ao ponto de não ser mais ignorável. A Erídina tenta falar algo mais, mas o Július saca a espada e aponta para a garganta dela. A Erídina não podia se mexer, já que estava com uma espada apontada para ela, e deu uma olhada para o Subaru. O Subaru pergunta o quanto da conversa o Július ouviu, e ele diz que escutou a parte sobre a Anastácia não ser a Anastácia. A voz dele estava com um tom ríspido, demonstrando a sua insatisfação com aquela situação. Aqui, a Erídina explica que está com o controle do corpo da Anastácia desde Pristela, e que isso foi ideia da própria Anastácia. O Július então pergunta o porquê de compartilhar esse segredo somente com o Subaru. Ela diz que foi por ele ser a única pessoa a não ser afetada pela autoridade da Gula e ter um contrato com o espírito cuja origem é a mesma dela. Ela complementa, dizendo que não tinha intenção de contar para ele, só que... Ao ouvir o Július insistir em ouvir a resposta, sabendo que aquilo iria causar uma ferida no coração do Július, a Erídina, relutantemente, revela que o Subaru percebeu que aquela não era a Anastácia. Era claro que aquela informação iria prejudicar o mental do Július. Pelas palavras dele, algo que foi notado por um estranho com o mínimo de interação deveria ter sido notado pelo seu primeiro cavaleiro. O Subaru chama ele de idiota e diz que essa é uma maneira bem justa de enxergar aquela situação. Ele explica que foi pura coincidência ter sido o único a perceber, mas não teve como. O Júlio estava muito firme nos seus ideais de cavaleiro, e ele não queria descartar essas ideias só para se sentir melhor. Ele volta a atenção a Erídina e a pergunta sobre seus objetivos. Ela diz que só quer devolver o corpo a Anastácia. Essa era a sua razão principal para os guiar até a torre. Essa informação provava que ela não sabia como fazer isso por conta própria. O Július então pergunta o que aconteceria se ele simplesmente matasse ela ali mesmo. E a Erídina diz que o mais provável é que elas duas morram. Ela até diz que morreria tranquila se isso fosse aumentar a expectativa de vida dela, da Anastácia. Ao ouvir aquilo, o Július guarda a espada. Ele decide tirar umas dúvidas sobre a saúde da Anastácia. A Erídina diz que fazer o básico de uma rotina saudável manterá o ódio da Anastácia seguro até certo ponto. Ele então pergunta a razão de ela ter feito aquilo que fez no segundo teste. A Erídina diz que atacar o Reid foi uma estratégia que ela pensou que daria certo. O Reid estava de costas e ela achou que seria a chance perfeita. O Júlio simplesmente aceitou aquilo e o Subaru ficou indignado com isso. Mas o Júlio diz que isso é um problema que diz respeito à facção Anastácia. O Subaru retruca dizendo que ele quem decide como ele lida com as coisas e se vai se envolver ou não em uma situação. E o Júlio retruca, questionando o Subaru sobre ele poder lidar com a situação do jeito que quiser, mas não o Júlio, acrescentando a isso o fato do Subaru ter mantido o segredo da Anastácia estar adormecida do Július. O Július tinha perdido totalmente a calma e a compostura. Depois de ter perdido tudo, até mesmo a sua fidelidade pela sua mestra foi negada. Não tinha como se manter calmo naquela situação, mas apesar disso, o Július decidiu não ceder aos sentimentos. Ele disse para Erídina que ela deveria contar aos outros sobre tudo. Ela concorda. Se o Július descobriu, então não tem sentido esconder isso dos outros. O Subaru sentiu algo familiar nesse momento. O Július e tudo que ele passou com os outros foi esquecido pelo resultado de uma autoridade. E mesmo assim, ele decidiu seguir em frente usando o bem-estar daqueles ao qual ele se lembra como combustível para sua determinação. Isso acontece com o Subaru. Na época em que os eventos do santuário estavam acontecendo, ele havia feito uma promessa com a Petra, mas aquela promessa aconteceu num loop que terminou em tragédia. Então a promessa não ficaria nas memórias dela. Foi ali que ele pensou, mesmo que ela esqueça, eu não irei. Por isso o Subaru não conseguia deixar o Júlio sentir essa agonia no peito.
Ele chama o seu nome e o pergunta se o Julius não tem nada para falar para ele. O Julius diz que tem. Ele entende a razão pro Subaru ter mantido o segredo. Ele diz que também faria a mesma coisa se tivesse no lugar do Subaru, já que ele não fez por mal, que só fez aquilo por consideração e preocupação pelo Julius. Porém, o Julius ainda assim gostaria que nem o Subaru e nem a Anastácia pensassem nele como alguém inapto a ser um cavaleiro. Essas palavras acabaram com o Subaru, tanto que o papo acabou aqui. Depois de um tempo sozinho, o Subaru decidiu voltar para dentro. Enquanto andava pela torre, ele deu de cara com a Han. Ela acaba percebendo o estado sentimental do Subaru e dá um peteleco na testa dele para que ele recupere a compostura. Ela acabou adivinhando que teve uma briga, entre aspas, entre ele e o Julius. O Subaru pergunta se é porque ele é muito fácil de se ler. Ela diz que é uma combinação disso e dela ser muito esperta, mas que ele tem que tomar cuidado, já que, em caso de tortura, ele pode acabar dando todas as informações da facção Emília pro inimigo por ser fácil de se ler. Aquilo foi um bom conselho porque é um cenário possível, já que, além de ser alguém que tem uma amizade com a Emília e ser alguém bem querido para ela, o Subaru também é seu cavaleiro. É bem possível que alguém tente capturar ele no futuro. O Subaru termina esse tópico dizendo que vai manter isso em mente. Bom, havia algo estranho no percurso da Han que o Subaru notou. Ela estava vindo da direção do segundo teste. O Subaru pergunta o que ela estava fazendo ali. Ela respondeu que tentou passar no teste. O Subaru pensou que ela estava tentando atacar o Reid enquanto ele estivesse dormindo, mas ela diz que não. Ela nem sequer chegou ao ambiente do teste. No meio das escadas, ela sentiu a aura do Reid e percebeu que essa tática seria inútil. Ela diz que entendeu o nível de periculosidade do Reid. Se eles não se segurarem, ele vai corresponder a isso. Então eles teriam que fazer com que o Reid trabalhe em condições, assim como foi contra a Emília. A Han decidiu voltar para a carruagem e dormir. O Subaru não se sentia à vontade para voltar para lá, já que o Julius também estaria lá. A Han percebeu isso e falou para ele fazer o que quisesse, mas que se ele os atrapalhasse por não estar dormindo bem, ela iria pegar, torcer e arrancar fora. O Subaru pergunta do que ela estava falando, e ela diz que vai deixar isso para a imaginação dele e vai para a carruagem. O Subaru pensa em continuar a sua busca por uma solução para o problema chamado Rei de Astra. Enquanto pensava, uma ideia brotou na mente do Subaru. Ele ficou ultra animado com essa ideia e prontamente correu para o lugar que ele pensou que teria a resposta que ele buscava. E um tempo depois... Subaru, ei Subaru, você tá bem? O Subaru foi acordado por uma voz que chamava o seu nome. Quando ele abre os olhos, ele vê a face de uma mulher muito bonita na sua frente. Era estranho. De repente ele estava num quarto totalmente verde. A mulher que o acordou disse que estava aliviada por ver que ele estava bem. Ao lado dela, ele vê uma garotinha chamando a atenção da mulher, dizendo que ele não vai aprender a sua lição se ela não for rígida com ele. A mulher bonita explica que a garotinha que ela chamou de Beatrice estava desesperada por não estar conseguindo encontrar ele, e quando viu ele caído no chão, ela ficou apavorada e estava prestes a chorar. Olhando para o lado, o Subaru viu uma espécie de lagarto gigante e preto. Ele estava esfregando o focinho no seu pescoço, demonstrando uma certa afeição por ele. Uma mulher com uma beleza tão radiante que machucava os seus olhos. Uma garotinha que parecia uma fada usando um vestido. Ao lado dele, um lagarto do tamanho de um cavalo e um quarto feito de plantas. Era bem óbvio para o Subaru o que estava acontecendo ali. Isso não é igual àquelas histórias sobre ser invocado para outro mundo? E com esse plot twist, eu finalizo esse resumo. As memórias do Subaru foram pro caralho. Ele perdeu tudo sobre os momentos que ele viveu até o momento em que apareceu em Lugnica. E foi justamente no pior momento possível. Ele tá no meio de uma expedição para tentar obter o conhecimento do sábio e tentar salvar as pessoas de Bristela e principalmente a Ren. Agora a única pessoa que se lembrava da Ren não existe mais, bem como a única pessoa que lembrava do Julius. O Julius, que já tava totalmente na merda pelo que tinha rolado no dia anterior, vai ficar mais na merda ainda. Toda a sua evolução desde o arco 1 foi apagada e agora ele vai ter que trabalhar só com a cara e a coragem. A experiência dele toda foi nerfada e justamente na missão mais complexa que ele teve até agora. Enfim, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de conferir os links na descrição. Espero que tenha gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido do início até o final. Valeu, falou e nos veremos em breve.